Bom, bom dia a todos. Agradeço a presença nesse sábado gelado e principalmente depois que foram festas ontem e tal, então estar aqui tão cedo já é um ato de coragem. No ano passado eu dei uma palestra que tem a ver com isso que nós vamos ver hoje e inclusive depois dessa minha aqui, vai citar uma outra palestra também, que tem a ver com o mesmo assunto bom. Esse ano, em vez de falar de modo genérico, como eu falei lá passando, é de modo específico. E vou dar um exemplo, então, porque muita gente hoje em dia está considerando que é a revolução energética. Modelo energético, energia elétrica, energia eólica, fotovoltaica, petróleo, tudo isso que nós temos acesso comercialmente, ele não só é obsoleto, como é predatório. Nós estamos prejudicando, de modo geral, o planeta com as nossas práticas energéticas ruins, né? Já existem tecnologias que nos permitiriam ter uma vida muito melhor, tudo muito mais barato, tudo muito mais acessível. Mas interesses poderosos limitam que a gente tenha acesso a essas tecnologias. Mais adiante a gente vai tratar de por que isso acontece. Então, a nossa situação é ruim, do povo em geral. Mas existem aqueles que já usufruem dessas tecnologias avançadas. Então a situação é a seguinte: nós somos mantidos assim. Nós somos mantidos nesse estágio tecnológico, né? Isso é um projeto para nos manter nesse estágio tecnológico. Mas já existe tecnologia para nós vivermos assim. Essas tecnologias já estão disponíveis. Existem projetos e os chamados black budgets, né, os coisas secretas de diversos governos, não só dos Estados Unidos, na Alemanha, na Finlândia, na Noruega. Algumas coisas dessas já vazaram, dessas tecnologias. Então a gente sabe que eles lá têm tecnologias bem mais avançadas do que aquelas que nós temos acesso. Só que nós vamos ter que fazer uma transição dos Flintstones para os Jetsons. Para fazer essa transição, nós vamos ter que usar o que a gente tem em mãos aí já. O que a gente tem em mãos? Uma frota enorme de veículos a combustão interna. Conforme essas tecnologias avançadas forem sendo liberadas e nós formos conseguindo arrancar elas dos lugares secretos que elas estão, nós vamos indo em direção aos Jetsons. Mas, por enquanto, nós temos que transformar a frota atual de veículos em algo mais eficiente e menos poluente. Os hidrocarbonetos, que incluem o álcool, gasolina, o diesel e assim por diante, são a fonte energética que nós usamos nos nossos veículos normais aí, desde um Fusquinha 66 até uma Ferrari, alguma coisa assim. Mas esses hidrocarbonetos têm dificuldade de obtenção, né? Eles não estão acessíveis em toda parte, de qualquer forma. A eficiência desses combustíveis é muito baixa. Um carro normal a gasolina não tem 20% de eficiência. É menos que isso. O carro a diesel tem mais. Mas digamos que seja 30% de eficiência. Assim mesmo, ele é muito baixo. A grande maioria daquela energia contida naquele líquido, nós não aproveitamos. E existe um problema de poluição. Saúde pública. Em São Paulo, no inverno, inversão térmica, pessoa asmática, pessoa com rinite sofre. Então, o uso desses hidrocarbonetos como fonte energética é ruim, é ineficiente. Nós temos que agir para melhorar isso, enquanto a gente não está no patamar dos Jetsons. Uma maneira, existem várias, mas uma maneira de fazer isso é usar a eletrólise. O modelo convencional de eletrólise produz de um lado o hidrogênio, do outro lado o oxigênio. Se aplica uma tensão, uma corrente contínua, numa solução que tem sal, por exemplo, cloreto de potássio, hidróxido de potássio, isso produz o gás que sai aqui e aqui.
É assim que se produz a grande quantidade de hidrogênio industrial, se produz usando esse processo. Então nós produzimos o H2 e o O2. Mas há maneiras diferentes de ver esse mesmo processo. Uma outra maneira de ver esse processo é usando uma célula produtora desse gás, que é composta do ensanduichamento de placas que estão dentro de uma solução. Aqui tem um exemplo bem caseiro, um vidro, e com o ensanduichamento dessas placas de inox, onde se aplica então os 12, 13, 14 volts que nós temos no carro. Esse gás que emerge dessa célula é uma mistura dessas coisas todas aqui. Hidrogênio monoatômico, hidrogênio diatômico, oxigênio monoatômico, oxigênio diatômico, água, vapor e uma outra coisa que ainda precisa ser estudada. Vários autores chamam essa outra coisa de vários nomes diferentes. Água eletricamente separada, cristal eletricamente carregado. Cada pesquisador inventa um nome diferente para tratar dessa coisa aqui. Isso não está sendo estudado oficialmente em nenhuma academia, o que deveria estar acontecendo. Depois nós vamos ver por quê. Esse gás novo, que se forma nesse processo de eletrólise, Yul Brown, búlgaro, já em 74 fazia patentes. Ele tem muitas patentes, ele já morreu, mas ele tem muitas patentes no nome dele, de usos para esse gás. Mas esse gás também pode ser embarcado. Por exemplo, nos nossos veículos convencionais. Essa é a célula que produz o recipiente com água. Alguns componentes eletrônicos, elétricos, que não vem ao caso entrar no detalhe agora aqui, mas o fato é que o gás emerge daqui e entra na tomada de ar do motor. Isso nos proporciona economias de até 40% de combustível, seja qual for o hidrocarboneto. Fazendo ajustes especiais, pode-se passar de 40%. Existem relatos já de pessoas que passaram disso, mas aí precisa ajustes especiais. Normalmente, se começa em 10%, sem mexer em nada, no motor, nada mais, só 10% se consegue facilmente. Isso reduz a poluição, os gases poluentes emitidos pelo veículo em mais de 80%. Monóxido de carbono, os NOx, os hidrocarbonetos não queimados, aquela fuligem, tudo aquilo desaparece em mais de 80% na emissão do motor. O motor trabalha mais frio, porque a combustão é mais eficiente. Isso limpa os anéis, limpa o cabeçote, remove os depósitos de carbono, de grafite no motor. Existem empresas no Brasil que patentearam já o uso dessa tecnologia como uma tecnologia para limpar o motor. Ele não vende para diminuir combustível, ele não vende para limpar menos poluição. Ele vende só para o motor trabalhar mais limpo. Se você vender essa tecnologia para limpar o motor, você tem que pagar royalties para essas pessoas. Aqui no Brasil já patentearam isso. Se você vender para reduzir a poluição, eles já patentearam também. Teoricamente, você teria que pagar royalties para essas empresas, uma ou duas empresas, que fizeram patentes diferentes para usar essa tecnologia para reduzir a poluição. Os caras não estão brincando. Pagar para ter uma patente, não só nacional, mas na América Latina, é bem caro. Eles sabem que isso funciona. Isso existe mesmo. No nosso caso aqui, que temos GNV, esse gás que nós estamos injetando aqui, misturando com GNV e com ar, é a mistura ideal, é perfeito isso. São 3 gases. No caso da gasolina, do diesel, do álcool, eu tenho que pulverizar o líquido, microgotículas, né, para misturar bem com o ar. No caso do GNV, já é uma mistura perfeita, porque são 3 gases. Então nós temos vantagem ainda aqui no Brasil, que temos esse projeto do GNV. Bom, então, vamos comercializar isso. Aqui eu peguei uma página que existia, o Google mantinha uma página chamada Knoll Google Com. Eles descontinuaram esse projeto. E as pessoas que tinham páginas lá nesse Knoll, eles migraram para outros servidores. Então aqui tem uma URL, que eu fiz questão de botar ela completa aqui, que se vocês anotarem essa URL, vocês vão cair numa página, esta página aqui, ela tem uma outra carinha e tal, porque aqui ela estava no Google ainda, mas é essa cara aqui. Essa página é gigantesca aqui para baixo. E mostra centenas de patentes de pessoas que usam esse gás para outros fins, veiculares, embarcados ou não. Então o pessoal que faz patente, não faz isso para brincar, não faz por uma coisa que talvez seja um engodo, não faz para arrecadar dinheiro de trouxas pela internet. O pessoal que faz patente está falando sério e é a indústria que faz esse tipo de coisa. Então, essa página aqui, infelizmente está tudo em inglês, mas
Hoje em dia, com aquelas traduções do Google e tal, talvez fique mais fácil de ler. Mas ela é enorme aqui para baixo. E lá, numa certa altura, lá embaixo, aparece o Will Brown, que é aquele que eu falei antes. Então, vamos comprar isso? Quem quer comprar essa tecnologia? Aqui tem uma página, eu descaracterizei essa página para não fazer propaganda para eles, mas quem está acostumado a comprar nessa página vai reconhecer esse formato aqui. É um formato conhecido. E aqui tem valores dos kits. Aqui tem só um PWM, que é um componentezinho eletrônico que tem para enganar a injeção eletrônica. Tem gente fazendo já isso aqui no Brasil. Um cabeçote especial para cortar fogo, para não deixar a chama voltar. Quer dizer, não só os kits completos, mas os componentes dos kits estão à venda já. E aqui tem uma ideia de valores. Então é possível comprar isso e instalar no seu carro. Você compra, vai levar do seu mecânico, ele vai achar que é uma coisa muito estranha. Você mostra o manual que vem junto. Eu quero que instale assim, 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 assim. É assim que funciona. Por favor, configura aí para o meu carro funcionar com essa tecnologia. Qualquer um pode fazer isso. Em 2008, surgiu nos Estados Unidos, lá na Flórida, esse instituto. Esse instituto certifica, testa, homologa os kits que usam esse gás, que alguns chamam de HHO. Eu, teoricamente, não poderia usar o termo HHO aqui, porque ele está patenteado nos Estados Unidos. Eu teria que pagar royalties para usar esse termo. Mas eu acho que isso aqui não vai, essa palestrinha não vai incomodar o dono da patente lá nos Estados Unidos. Na internet, muitos sites evitam usar esse termo com medo que o cara processe, peça royalties e assim por diante. Então, esse instituto lá homologa a célula. Você leva a célula como um metro. Você leva a sua célula lá, eles medem tudo, dão um relatório, você põe na sua página para vender na internet a sua célula com os resultados da homologação desse instituto. Tá, mas então, qual é o problema? Por que não tem isso? Por que todo mundo não tem isso como GNV? Por que não está na TV? Por que eu não sei nada sobre isso? Porque não há interesse que as pessoas saibam sobre isso. Não há estímulo, não há incentivo fiscal para os taxistas botarem essa tecnologia no seu carro. Eu fiz contatos já durante muitos anos com o MCT, com o CNPq, com a FAPESP, com o FINEP, para que eles pelo menos digam assim, olha, vamos averiguar. Vamos ver se isso não é uma falsidade, vamos ver se isso não é perigoso, vamos ver se isso realmente é bom, mas até agora ainda não consegui convencer ninguém que tenha a capacidade de oferecer um depoimento que convença aqueles que ainda acham que é um esquema, que ainda é uma coisa para enganar as pessoas. E se eu quiser saber mais sobre isso na internet, casos de pessoas que estão pesquisando hoje, tem um grupo só, peguei um, são muitos, peguei um, no Yahoo, o nome do grupo é Carro a Água, não é o carro a água, eu preciso ainda do hidrocarboneto, preciso do gasolina, preciso do diesel, não é o carro a água, eles botaram esse nome para provocar. Eu expandi esse quadrinho aqui para mostrar, ó, desde 2004, eles estão mexendo nisso, pesquisando nisso. Aqui tem 972 membros nesse grupo, só nesse grupo sozinho, tem outros muitos. Aqui estão os números de mensagens, foi fundado em 2004, e os números de mensagens que vão acontecendo mês a mês. É muita mensagem. É gente relatando o que fez no seu carro, é gente relatando explosões que aconteceram. Esse gás é explosivo, tem que cuidar, não é um gato para brincar. Tem gente que já ficou meio surda com a explosão. A frente de expansão desse gás é 3 km por segundo. É bem maior do que uma frente de expansão de uma gasolina com ar, por exemplo. Então é perigoso. Então aqui tem relatos os mais variados. Muitos sucessos, muitos fracassos, mas muita gente mexendo nisso. Amadoristicamente, nas suas garagens, uma empresinha de fundo de quintal e assim por diante. Mas e o software? Cadê o software aqui? Cadê o software livre? O software livre está na injeção eletrônica. A injeção eletrônica é um software proprietário. Assim como o Stallman sonha que a gente tem uma BIOS livre em todos os computadores, eu gostaria de ter uma injeção livre em todos os carros. Nós não temos acesso àquele programa que roda lá dentro. É um programa fechado. Nós podemos fazer algumas ações em como a injeção eletrônica funciona. Por exemplo, mexendo na sonda lambda. Não vou entrar no detalhe agora aqui, depois se alguém quiser saber mais sobre isso. É uma sonda que mede a saída de oxigênio lá no escapamento do carro. Então, com esses sensores, eu consigo mudar o comportamento da injeção eletrônica, para me valer dos benefícios que esse gás proporciona.
Então, o software proprietário é injeção eletrônica. Eu gostaria de ter uma injeção eletrônica que eu uploadasse no meu carro, e a partir de agora eu ponho o meu laptop no carro e eu controlo como ele funciona. Não temos isso ainda hoje. Conseguimos alterar algumas coisas do mapa de combustível, algumas coisas periféricas, mas o programa em si a gente não consegue mexer. É uma caixa preta. Bom, até aqui então, nós estamos falando de força bruta, ou seja, corrente contínua. A gente aplica a bateria do carro numa solução lá com uma água e a gente obtém o gás que sai daqui. Né? É uma corrente contínua. O alternador do carro carrega a bateria, aplicando nele uma corrente contínua. Corrente contínua é aquela que eu ligo, desligo. Não tem outra circunstância. Então, esse gás, nessa circunstância, ele funciona como um catalisador. O hidróxido é um catalisador da queima de algum combustível qualquer. Ele é um adjuvante. Eu preciso botar gasolina, eu preciso botar álcool, eu preciso botar diesel, e assim por diante. Aumenta, então, a eficiência da combustão do meu hidrocarboneto e diminui a poluição que ele produz. Isso já é bom. Eu acredito que isso já é bom o suficiente para a gente se interessar pelo assunto. Né? Acredito que ninguém ia dispensar uma tecnologia dessas se estivesse amplamente disponível. Mas existe uma outra situação melhor ainda, que é a situação da ressonância. Muita gente já viu aquele filme daquela ponte nos Estados Unidos, que começou a chacoalhar com o vento, ela entrou em ressonância e veio abaixo. Ressonância é uma coisa muito boa ou muito ruim. Empurrar a criança no balanço é uma espécie de ressonância. A gente dá um petelequinho na hora certa e o balanço vai aumentando a amplitude. Né? A gente cria uma ressonância. É possível criar uma ressonância com a molécula da água. Aqui está o oxigênio e o hidrogênio. Se eu fizer a corrente pulsar de maneira certa, eu começo a afastar o hidrogênio, os dois hidrogênios do oxigênio. Com a quantidade certa de pulsos, dentro dessa cavidade ressonante, aqui estão as duas placas de inox que eu mostrei antes, eu consigo separar o hidrogênio do oxigênio com uma corrente elétrica muito baixinha, bem pouquinho. O alternador do carro nem vai sentir essa carga que a gente coloca com esse trem de ondas pulsadas. Com isso eu consigo criar então um monte desse gás, muito gás mesmo. E nessa circunstância, aqui tem um aparato francês, mostrando as dimensões, a página dele é bem grande, eu posso mostrar depois se alguém quiser o URL dessa página. Ele, com esse aparato aqui, ele consegue produzir então muito gás, com uma corrente elétrica bem baixinha, bem pouquinha potência elétrica. Nessa circunstância, eu não preciso mais de hidrocarboneto. Eu posso configurar o motor do carro para que ele não precise mais de hidrocarboneto nenhum. Aí sim, é o carro a água. Não a água, porque não é a água que eu injeto no motor, é o gás. Mas eu obtenho esse gás da água. Então vamos acabar com a sujeira. Chega de sujeira. Na força bruta, que já é bom, que é o que já muita gente faz, a maioria faz, aplica uma corrente contínua e esse gás é um catalisador. Ele queima algum tipo de componente que tem carbono. É bom isso já. Seria ótimo se todo mundo já pudesse usar isso livremente, funcionalmente no seu carro. Mas se a gente introduz a ressonância com um trem de harmônicos pulsados lá, a corrente agora não é mais direta, ela muda, ela varia. Com essa corrente pulsada, eu posso então fazer o motor funcionar só com esse gás. Não preciso mais de hidrocarboneto. Eu sei de muitas empresas privadas e públicas que não vão gostar que a gente fique independente deles. A gente só tem água. E pode ser qualquer água. Cerveja, água da chuva, xixi, qualquer coisa que tenha água, eu consigo arrancar esse gás lá de dentro. Claro que se eu botar uma coisa muito suja lá dentro, quando eu tirar a água vai sobrar essa borra, vai sobrar essa sujeira. Então é bom botar uma água limpinha lá dentro. Mas no desespero pode ser qualquer coisa com água. Isso existe. Existem relatos de pessoas mostrando seus resultados, existem patentes, isso não é coisa teórica da cabeça de alguém. Essa tecnologia que até agora eu enfoquei nos carros, nos barcos, motor de combustão interna também, né? Só avião que é turbina e tal, mas aí é outra história. Essa tecnologia também tem outras implicações. Ela permite então que a gente tenha uma fonte de um plasma muito poderoso. A queima desse gás, a combustão desse hidróxido,
permite várias coisas interessantes. Ourives, muitos ourives pelo mundo estão usando já essa tecnologia. Porque ele está num cubículo lá fechadinho, trabalhando com o seu ouro, com sua prata. Ele tem medo de fazer isso numa sala aberta, onde entra e sai gente. Ele prefere ficar mais escondidinho. Então, uma tecnologia dessa não gasta o ar do cidadão lá dentro. Não, ele não fica sufocado, porque esse gás já vem com o seu próprio oxigênio. Tem vídeos na internet mostrando acabamento em plásticos. Você faz o corte em acrílico, por exemplo, a superfície nova que foi criada fica muito áspera, muito opaca. Então, o vídeo mostra o sujeito passando assim, uma lambidinha dessa chama no plástico, no polímero esse, e ele fica absolutamente polido, absolutamente transparente. Precisaria lixar, polir, assim por diante, horas de trabalho, se faz em segundos. Esse plasma tem propriedades que beiram o inacreditável. Ele se comporta diferente dependendo do substrato. Não é como acetileno. Acetileno, por exemplo, se comporta sempre da mesma maneira. Não importa onde você ponha ele. Esse plasma, de puro HHO, não misturado com nenhum hidrocarboneto, ele, por exemplo, sublima uma esfera de tungstênio. Sublimar é sair do estado sólido para o estado gasoso direto. Para fazer isso precisa algo como 13.000 graus Celsius. Então essa chama aqui não é hidrogênio queimando ao ar. Essa chama tem propriedades diferentes. Essa chama solda cerâmica, derrete vidro. E essa mesma chama, eu não fiz isso ainda, mas um dia eu quero fazer, dá para passar a mão nela. Não faz nada na mão. Claro, deixar a mão não, mas passar a mão por ela, pode. Puro HHO, sem hidrocarboneto. Depois eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que não é puro HHO, que tem um hidrocarboneto. Aí é melhor não passar a mão. Existem empresas fazendo fogões já, com essa chama. Não pode usar panela de alumínio nem de inox, vai derreter. Tem que usar panela de cerâmica, de barro, daquele vidro marrom transparente. Vai conseguir cozinhar de modo muito eficiente. Tem vídeos demonstrando isso. Uma empresa coreana que faz fogões. E tem muita pesquisa a fazer ainda. Meu sonho é ver na academia, doutorandos, mestrandos, estudando essa chama, esse plasma. Quais são as propriedades dele? Por que ele é tão especial? Qual é a diferença dele dos outros plasmas? Ele é um plasma muito especial. Precisa ser estudado. E agora, se a gente começar a pensar aí para os Jetsons, isso não é a Hidroxy. Isso é a palestra que eu pretendo dar o ano que vem, que é uma motocicleta que usa apenas ímãs. Não tem hidrocarboneto, não tem água, não tem hidróxido, não tem nada. Ela tem uma composição especial de ímãs permanentes. E o japonesinho lá, então, anda com ruído zero, nunca mais precisa abastecer de nada. Isso ainda não é os Jetsons. Isso não voa ainda, eu quero voar. Isso não voa ainda. Mas eu não tenho mais que me preocupar com combustível nunca mais. Isso é uma empresa no Japão. Mais adiante ele vai falar algumas coisas, ele vai abrir a carenagem da moto, vai mostrar o que tem lá dentro e tal, que não é uma enganação, assim por diante. Isso já é mais perto dos Jetsons. Isso já tem há décadas nesse planeta. Já tem há décadas. Então, enquanto nós não conseguimos chegar nesse ponto, que é um carro que tem energia para o resto da vida da pessoa, quando a gente não chegar nesse ponto, vamos tentar usar o gás hidróxido. Vamos tentar usar a água para nos dar energia. Ele está falando alguma coisa agora aí, mas como está tudo em japonês, eu não vou me preocupar em botar. Tem legendas no YouTube, tem legendas em inglês, eu acho, não tenho certeza. Mas é uma empresa que existe, não é uma coisa maluca, não é uma falsidade, não é um protótipo. É um protótipo, mas não é uma coisa feita assim, só para demonstrar uma coisa que não seja prática. Isso é prático. O japonesinho abre ali, depois mostra uma série de coisas. E como esse, tem muitos outros. Isso já é mais próximo, então, né, dos Jetsons. Ainda não está acessível em massa, mas eles já têm essa tecnologia disponível. Então, eu fiz essa apresentação para ser bem curta mesmo, porque eu gostaria, então, da gente poder fazer algum tipo de diálogo, algum tipo de debate, algum tipo de... Se vocês querem provocar alguma coisa, dizendo as leis da termodinâmica estão sendo violadas, ou alguma coisa assim que normalmente a gente vê, então eu estou a dispor para esse diálogo. Aqui tem alguns contatos, essa página
estava arrumando ela ontem, e aí era tarde da noite, ela está meio bagunçada, mas nos próximos dias eu vou melhorar ela. É um domínio aí que eu registrei. Já tinha com I, quando eu fui tentar registrar isso aqui com I, já tinha. Ou seja, já tem gente aí que está sabendo disso, que pegou o domínio já, que sabe que isso no futuro próximo vai ter muita gente querendo esse domínio. Quando eu fui registrar, eu só consegui botar com Y, que foi o que sobrou. E como eu não posso usar o Twitter, porque é software proprietário, então eu uso o Idêntica. Mas por alguma magia estranha, o meu Idêntica está publicando o meu perfil do Twitter também. Não sei quem criou esse perfil para mim, mas tem um perfil lá também com esse nome aqui. E o que eu publico aqui no Idêntica acaba aparecendo lá no Twitter. Então, é uma maneira de eu tentar levar para mais gente essas informações. E agora, então, eu proponho, tem bastante tempo aí, né, que a gente faça algum tipo de diálogo, algum tipo de interação, porque é uma coisa que as pessoas têm a tendência de dizer, não, isso não existe, eu aprendi no colégio que a gente não pode obter mais energia do que aquilo que a gente põe no sistema, e assim por diante. Então, eu vou abrir o microfone aqui para quem quiser perguntar, e eu respondo ali da mesa. Bom dia, meu nome é Ney. Thomas, eu ia te perguntar se você tem notícia, você comentou assim por alto, mas você tem notícia de algum grupo, se é que não começou, no Brasil, em alguma universidade, se ainda que não tenha começado a trabalhar, mas que tenha feito algum passo, feito algum movimento de tentar iniciar algum trabalho, né, nessa... E outra coisa que eu ia te perguntar também é o seguinte, desses estudos que você já viu, já acompanhou, chegou a haver a minha dúvida é, quantidade de energia, no caso da produção do gás, né, na forma pura, a partir de uma corrente elétrica, né, corrente contínua, sem aquele sistema ressonante. Quantidade de, vamos dizer, de joules que você coloca ali no sistema e a quantidade de joules que você produz, quer dizer, é autossustentado. Já houve alguma medida, né, quantitativa disso? Sim. Isso. A primeira pergunta é se tem alguma instituição já mexendo nisso. Certamente tem. Eu conheço uma, pelo menos, aqui no Novo Hamburgo, que é uma escola técnica, que eu levei para eles lá um kit completo a célula, os reservatórios e assim por diante, o hidróxido de potássio, e eles têm uma especialidade lá não é automobilismo, é isso de ensinar a mexer em carro, não sei como é que chama exatamente isso, mas é uma escola técnica que ensina a configurar o carro, mexer no carro, e eles estão lá então com um kit desse completo, e eles vão botar em algum daqueles carros que eles têm lá para teste. Colocar em carro carburado é trivial, porque a gente comanda tudo, é mecânico, é bem fácil. Colocar em carro com injeção eletrônica exige um pouco de eletrônica, exige alteração de como a injeção se comunica com o motor e assim por diante. Mas eles vão fazer também a parte da injeção eletrônica, que hoje em dia não adianta ter uma solução para carro carburado. Então existe pelo menos uma, porque essa eu tenho interação especificamente com eles, e um deles resolveu fazer o mestrado dele nisso. Então, no decorrer dos próximos tempos, eu suponho que vai começar a aparecer algumas teses, algumas dissertações nesse assunto. Com relação à pergunta das medições quantitativas, eu posso te dizer o seguinte, nos testes que eu já fiz, que eu já brinquei, você pega e imagina assim, 12 volts, 13 volts da bateria e 10 amperes. Isso dá 1.200 watts de potência que eu estou aplicando naquela célula. Nesse caso, eu não estou fazendo ressonância, corrente contínua. Então, eu não estou interessado em obter energia desse gás. Eu não quero a energia que ele vai me dar energia pequena, pouca. Eu quero que ele seja um catalisador na combustão do combustível convencional. A energia, eu chutaria mais de 95%, continua sendo do hidrocarboneto. Mas agora a queima dele está muito mais eficiente, está otimizada. Por isso que a poluição diminui também. Grande parte da poluição é aquela fuligem preta, são os hidrocarbonetos não queimados, né? Então essa fuligem desaparece, mostrando que a combustão está se dando de modo mais eficiente. Então, na força bruta, eu não estou interessado na energia que o gás vai me dar.
Ele é um catalisador, né? Quando você faz resina, você tem 1 litro de resina e umas 100 gotas do catalisador. E toda a resina vai endurecer. O catalisador é um agente... A massa dele não é importante. O que é importante é a ação que ele executa. Na corrente pulsada, na ressonância, são miliamperes. São miliamperes. E algo como 60, 70 volts. Então aí eu tenho algo como 6 litros de gás por minuto. Na corrente contínua, eu obtenho 600 mililitros de gás, mililitros por minuto. É pouquinha coisa, né? Não é grande contribuição energética. Mas na corrente pulsada, na ressonância, com miliamperes, eu obtenho 6, 7, 8 litros de gás por minuto. É muito gás daí. Isso consegue mover um motor mais do que 1.0. Você pode imaginar que encadeando 2, 3 células, você pode fazer então um processo onde você produza 15, 16 litros de gás por minuto. Lá no espaço, na NASA e tal, eles usam ao contrário. Eles têm uma célula combustível. Eles injetam hidrogênio, injetam oxigênio, nessas células os dois se combinam e disso produz eletricidade. Né? Então é o contrário do que a gente quer aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos bastante hidrogênio e oxigênio. Nós queremos eletricidade. Então com isso a gente faz o processo inverso. Não é a mesma célula, não é o mesmo aço. Para fazer essas células a gente tem que usar um aço especial, um aço inox especial, porque apesar do ambiente ser muito básico, né, o hidróxido de potássio é muito básico, não é ácido, ele ataca os metais. Tem que ser um inox bom, um inox cirúrgico, por exemplo. Desse de fazer pia de cozinha, 316L, alguma coisa assim. Para ele aguentar essa circunstância eletroquímica. Porque senão o ácido começa a liberar sujeiras lá e tal. Mas não é, a questão da pergunta não é essa. Então, sim, existem quantitativas já disso, muito mais da força bruta do que da pulsada. Né? A pulsada, muitas pessoas que já fizeram alguns textos e algumas páginas na internet, misteriosamente foram hackeados. A página foi tirada do ar, os backups que o cara tinha no provedor não achou mais, e, enfim, N circunstâncias. Eu não vou incentivar teorias conspiratórias, né? Mas se você procurar na internet, por relatos, por casos, você vai encontrar, em várias línguas. Eu me viro um pouco em francês, espanhol e inglês. Então, não, só tem inglês, só na Inglaterra. Não, existem páginas, existem listas de discussão em outras línguas, onde você encontra os mesmos tipos de relatos de fracasso, de sucesso e de ameaças. Eu acho esse assunto tão novo e apaixonante, né, porque ele abre várias questões, né, multidimensionais, digamos assim, ele afeta vários âmbitos aí da existência, né? Do ponto de vista da questão de uma mudança de paradigma, qual que é a sua avaliação, por exemplo, porque parece que, seguindo aquela teoria do 100º macaco, né? De repente a coisa muda muito rápido, que nem aconteceu com a revolução da internet, né? A quebra do muro de Berlim. Tem uma história muito engraçada. Eu tenho um amigo meu que estava na Alemanha, na época, estudando alemão, né? E o professor de alemão falou que era para eles fazerem um texto em alemão. Daí ele era meio vidente, ele colocou que em 6 meses o muro ia cair. Aí o professor ficou tão louco, assim, com isso. Quem escreveu isso aqui? Mas deu uma mijada, assim, em sala de aula nele. E dali 6 meses quebrou o muro. Foi uma coisa assim, de repente, que formou uma consciência coletiva, assim, que não dava mais aquilo, e que nem a primavera Então, eu acredito, assim, que você não acha que a qualquer momento isso pode dar uma virada? E outra coisa que eu acho assim irracional é que essas empresas que controlam toda essa questão da nossa dependência da era do combustível fóssil, né? Será que elas não têm uma consciência elas mesmas de que seria melhor para o planeta, do jeito que está,
hoje, essa poluição, esse excesso de plástico nos oceanos, eles mesmos não teriam que incitar isso para melhorar a eficiência? Será que eles já não estão quase na iminência de repente, dar essa revolução? O que a gente precisaria para apressar isso? Seria aumento da consciência das pessoas? E outra questão assim também que me vem, assim, em termos de legislação num país que nem o Brasil, tem um sistema, teoricamente, tem um Estado de direito democrático, né? E esse Estado permite que eu, por exemplo, invente um negócio movido a água aqui, que eu saia usando. Eu posso fazer isso? Existe legislação que não me permita fazer isso? Tem escrito em algum lugar que é proibido pesquisar sobre isso, pesquisar sobre a matéria, e como, dizem, a gente lê em alguns locais, né, que pesquisadores que inventaram isso, essas tecnologias limpas, energias livres, né, desapareceram, não se ouve falar, caíram da escada e não tinha escada em casa, e assim por diante. Não quero me delongar muito. Existe uma lenda urbana em Caxias do Sul que o cidadão inventou um dojão lá movido só a água. Durante muito tempo ele fez essas demonstrações e tudo, e um dia, quando ele veio fazer uma demonstração em Porto Alegre, quando ele voltou para Caxias, diz a lenda urbana, tinha um pessoal da Petrobras esperando no portão dele, e compraram, digamos assim, o silêncio dele, ou compraram o desinteresse dele no assunto. Se a pessoa vai lá hoje, ele nega que tenha feito qualquer coisa desse tipo de movimento. Sim, existem sinais de que algo como uma primavera de praga está para acontecer no setor energético. Você imagina que quanta água, para tirar a água da piscina, fazendo sifão, precisa só encher aquele tubinho. Quando começar a água a sair da piscina, toda a água vai sair da piscina. Só precisa uma pequena quantidade de água para encher a mangueira e fazer o sifão, e dali para frente ele vai tirar toda a água da piscina. Pode levar um certo tempo, mas ele vai tirar toda a água da piscina. Então, o que fazer para catalisar, para acelerar esse processo? Eu acredito que esse encontro de hoje seja um exemplo disso, né? Eu gostaria de poder, pelo menos, fomentar a curiosidade de vocês em seguirem pesquisando sobre esses assuntos. Eu tenho gigabytes de vídeos sobre esses assuntos. A grande maioria está tudo em inglês, não tem legenda, porque é uma coisa, um documentário feito assim amadoristicamente. Não foi uma produtora de filme que fez, mas que trata disso. Então, sim, existem muitos sinais, e eu aproveito para mostrar um deles, então. É difícil de ver, eu estou usando acetona aqui. É um hidrocarboneto. Então é como se fosse o motor do carro. Eu preciso do hidrocarboneto. Tá? Esse equipamento é 220. Então essa chama está bem pequena. Quando ele agora está em 110. Se eu ligar ele 220, vai ficar bem mais interessante essa chama aqui. Então ele está na metade da sua potência, digamos, calorífica. Isso é o que acontece com o motor do carro. Eu ponho um hidrocarboneto, misturo com um pouquinho desse gás, e eu produzo uma chama de considerável poder calorífico. Essa chaminha desse geradorzinho aqui já dá para usar, por exemplo, na indústria de refrigeração, ar-condicionado, que tem que soldar o caninho de cobre, coisinha pequena, né, orives. Essa chaminha aqui, essa é uma versão bem antiga desse sistema. Esse sistema é feito por uma empresa no Uruguai. 80% das peças aqui são brasileiras, que eles importam para construir isso aqui. Eu já há anos tento convencer eles de virem para o Brasil. As peças brasileiras lá no Uruguai são bem mais baratas do que as peças brasileiras no Brasil. Então eles estão felizes produzindo isso lá. Eles exportam um monte para a Espanha, para esquentar, por exemplo, galinheiro, pinto, essa coisa que precisa do calor lá. Eles usam propano. Botando esse gás junto com o propano,
eu consigo então aquecer o galinheiro com menos propano, sem diminuir o nível de oxigênio dentro do galpão. Não queremos matar os pintos precocemente. Então isso aqui é um geradorzinho bem pequeno, eu comprei há uns 3, 4 anos atrás, é uma empresa aqui no vizinho Uruguai, que produz isso, porque eles desistiram de fazer para carro. Por que eles desistiram? Porque a frota no Uruguai é muito heterogênea, eles têm poucos carros lá, deve ter mais carro no Rio Grande do Sul do que em todo o Uruguai. Então, cada vez que eles tinham que ajustar a injeção eletrônica, enganar a injeção eletrônica, para cada modelo, para cada carro, é toda uma pesquisa que precisa, porque é um software proprietário, a gente não tem como modificar o software. Então eles existiram. Quando eles arrumavam para um modelo, tinha outro modelo de carro, e dava muito trabalho para eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a empresa para não embarcar. Vamos deixar aqui, tem que ligar na tomada, 210, 120, e vamos fazer soldador, vamos fazer máquina de corte. Tem uma empresa na Coreia, chamada Epoch, que produz isso em larga escala, com chamas enormes, para cortar 2 polegadas de aço em minutos, sem esquentar a chapa. Você pode segurar a chapa de um lado com a mão e do outro lado dela cortar. Uma chapa mais ou menos dessa dimensão. Se você fizer isso com acetileno, você não consegue pegar a chapa por um bom tempo. A superfície nova de corte da chapa fica limpa, lisa, sem carepa, sem oxidação, pronta para ser usada no próximo processo. Então essa chama tem muitas propriedades interessantes, esse plasma. Aqui é uma delas, bem pequeno, portátil. Ali em cima tem o reservatório de limpador de para-brisa do Fiat, que é onde bota água com cloreto, com hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Um pouquinho desse sal para catalisar o processo. É melhor usar água destilada, para não criar sujeira ali dentro, mas pode ser qualquer água. Enfim, então, isso é um exemplo. Você disse se em algum momento isso vai, digamos, catastroficamente, no bom sentido, se expandir. Eu acredito que já está acontecendo. Eu espero, então, que cada um de vocês aqui possa ser mais uma pequena fonte de divulgação dessas informações. Mesmo que não sejam da área técnica, mesmo que se não interessem por calor, por termodinâmica, pelo menos apontem para alguém, alguma página dessas que tem, que eu apontei ali no final, que tem os links, e estude isso aí, meu filho. Pode ser que seja alguma coisa que te interesse. Está precisando de um tempo para fazer o doutorado, mestrado, trabalho de conclusão de curso? Isso se presta muito facilmente para fazer algo que chama bastante atenção e é bem barato. Eu queria saber, no caso do carro, qual seria o impacto prático no desempenho do motor, no caso de um carro que seja um pouco mais potente também, e o consumo? Tem muito impacto no consumo de combustível, nos gastos mensais do carro? Então, no início da palestra, eu apontei que muitas pessoas estão colocando isso no carro para poder ter economia de combustível. Nos Estados Unidos, as empresas de seguro de caminhões são muito chatas para segurar o caminhão. Tem que ter uma série de regras, uma série de normas. E elas sabem dessa tecnologia, as seguradoras. E elas permitem que o cidadão ponha essas tecnologias no caminhão. Desde que tudo seja de inox. Os recipientes, tudo tem que ser, não pode nada de plástico PVC. Porque ele quer que seja bem forte, né? Padrão tipo militar, assim, de resistência. E os caminhões lá estão colocando isso, porque existem cidades como Los Angeles, que tem muita poluição do ar, que tem um anel viário na volta da cidade, uma barreira. Se o caminhão está poluindo mais que um certo tanto, ele não passa. Pelo menos em certas épocas do ano. E aí então tem que alguém vir de dentro e buscar esse material. É uma logística muito ruim. Então, com esse gás no caminhão, ele polui ridiculamente pouco. O medidor de poluição quase não detecta o que ele está produzindo. Então, eles ficam muito felizes, então, porque eles podem entrar lá onde eles têm que desembarcar esse material. Então, lá, muitos estão colocando, nem querem tanto saber da economia, querem é que a poluição diminua. Mas, como eu disse no início, talvez você não estava na sala ainda, mas 10%, 15% é fácil obter de economia, mesmo com injeção eletrônica, sem muitas ações extras, além de botar o kit. Se você quer 20%, 30%, 40% de economia, você tem que enganar a injeção eletrônica. Porque ela vai se adaptar a esse combustível. Ela vai se adaptar a essa mistura de álcool e hidróxido.
E ela vai dar uma certa economia no início, primeiro tanque. No segundo, terceiro tanque, ela aprendeu, opa, é um combustível diferente. Vamos voltar para o consumo que nós fomos programados para ter. Nós, injeção eletrônica. Né? A sonda lambda no carro flex fica procurando, toda hora, o que eu tenho aqui? Quanto de gasolina, quanto de álcool? Ela tem que se ajustar para essa mistura. Então ela se adapta também a essa outra coisa. Ela não sabe o que é, mas ela se adapta. Então ela volta ao consumo que tem que ser normal do carro. E não é coincidência que isso aconteça, né? As montadoras, digamos, são bem amigas das empresas de petróleo. Então, elas não vão fazer algo assim que diminua em 20%, 30% os lucros das empresas que produzem o hidrocarboneto. Agora, se você pensar em produzir álcool na sua fazenda, na sua chácara, eu faço um pouquinho de álcool às vezes, eu não preciso mais de hidrocarboneto proprietário. Eu tenho meu hidrocarboneto livre. Eu pego meu resto de cozinha lá e faço a minha compostagem, produzo metano, produzo meu álcool, eu sou independente. Na gênese dos automóveis, todos os carros eram álcool. Não existia gasolina. O Henry Ford lá, na cabeça dele, combustível era álcool. Etanol, né? Para ser mais técnico. Todos os carros naquela época eram flex. Eles tinham... desculpe, estou me adiantando. Todo mundo era álcool. Aí os Rockefeller lá começaram a mexer com petróleo e inventaram essa tal de gasolina. E começaram a lutar contra o álcool. E a briga estava feia. No interior, as pessoas que produziam seu álcool eram independentes, eram livres energeticamente. Mas na capital, quando ele vinha vender a sua alface, seu feijão, só tinha gasolina. Então ele tinha que ajustar, tinha um botãozinho, painel, que era ajustar o ponto para poder queimar mais álcool, menos menos gasolina. Só que aí chegou um ponto que os Rockefeller lá disseram, não vamos mais lutar limpo contra eles. Não vamos conseguir ganhar. Vamos lutar sujo, então. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar alguns milhões de dólares, uns 2 ou 3, que na época era uma fortuna, para uma ONG lá, que era de umas senhoras, umas velhinhas, muito preocupadas com o alcoolismo. E elas vão fazer lobby lá no governo para acabar com essa coisa de produzir álcool em casa. Não é para se encharcar de uísque e de outras coisas assim. E elas fizeram lobby e criaram a tal da lei seca. A lei seca lá não era para evitar a bebunzice. Era para evitar que as pessoas fossem livres energeticamente. Ter o seu alambique em casa, ter a sua produção de álcool em casa. Depois de uns anos, quando eles viram, bom, agora acabamos com essa coisa de ter álcool em casa, porque eles iam lá e arrebentavam tudo, né? Os federais lá quebravam o alambique, davam multa, era uma coisa terrível. Quando acabaram com essa coisa, bom, agora todo mundo depende da gasolina, então agora acabou esse negócio de ser independente energeticamente. E com o pró-álcool, se é uma coisa boa para falar dos militares, é quando eles resolveram dizer o seguinte, olha, vocês querem produzir, as montadoras querem produzir carro no Brasil, tem que ter álcool. Eles impuseram isso. Se fosse uma questão mercadológica ou comercial, não teria álcool no Brasil. Os militares disseram que era para ter álcool aqui sim. E aí então começou esse processo. Muita gente critica o pró-álcool e diz que não é funcional e que não é eficiente. Eu tenho carro flex, eu só abasteço com álcool. Eu não quero saber o preço da gasolina. Porque o álcool, eu sei que o álcool que eu estou queimando é energia do sol. O sol fez a planta, da planta veio o álcool que a bactéria transformou. É um carro solar, gente. Não é direta a energia do sol, não tem um painel fotovoltaico no teto, mas é energia do sol. Eu sei que essa energia é renovável. Então não me interessa o preço da gasolina, eu não ponho gasolina no meu carro há muitos anos já. E, enfim, então, você perguntou especificamente com a redução do consumo de combustível, se consegue sim, facilmente, redução do consumo de combustível. Com o carro carburado é trivial. Com o carro redução eletrônica precisa um certo jogo de cintura. Oi. Thomas, justamente colocando e analisando toda essa história de que existe uma tendência a que em um certo momento tudo vai ter que mudar, é o efeito do sifão aí. Muita gente vai colaborar, vai contribuir no sentido de divulgar, mas seguramente tem muita gente que é mais mão na massa e quer tentar quer fazer experiências, etc. E sempre fica a dúvida, sempre o pessoal coloca, pô, não quero entrar neste mérito, né, ou nessa área, fazer experiência nisso, porque de repente sai muito caro. Eu não tenho laboratório, eu não tenho
disponível um montão de equipamentos de medida, todo tipo de coisa. Eu não tenho disponibilidade de financiamento, é isso. Então, a pergunta seria, quanto custa fazer algo muito simples com o HHO para, digamos, para quem quer ver funcionando, para quem quer iniciar do zero, absolutamente zero, fazer algo muito simples, quanto você estima que custa? Eu não fiz... Eu não vou ser longo nessa resposta, porque a sua palestra é a próxima, eu não quero roubar o seu tempo. Então, eu vou ser mais direto. Eu não fiz propaganda de empresa aqui na palestra, mas se você botar lá www.carrohidrogenado.com, é uma empresa aqui no Brasil, não é .br, é .com só, que vende os kits lá. Então, você tem kits de 2, 3, 4 mil reais para botar, conforme o grau de sofisticação que você quiser colocar no seu sistema. Eu poderia dizer que hoje em dia está par e passo com colocar um kit de GNV. Não é mais caro nem mais barato, é mais ou menos parecido. A única coisa é que a oficina mecânica já sabe botar GNV, acha tudo normal. Quando você vem com esse aparato cheio de água e de sais, de coisa, o cara acha que você é louco. Então você tem que convencer o cara, não, isso é assim e tal, coloca como se fosse GNV, ajusta a injeção, vamos ver escapamento, vamos botar no scanner lá e vamos ajustar. Então tem como convencer o cara da oficina a fazer isso. O ideal seria que tivesse uma empresa proporcionando curso de formação para configurar o carro, a injeção eletrônica, para poder usufruir do hidróxido. Então, se você comprar o kit no eBay, $600, 400, 500, $600 são os kits normais. Tem kits de $1.500, $2.000. E naquela página que eu mostrei antes ali, eu botei alguns preços. Tinha preços ali. Um kitzinho simples, $600, $800. Né? O kit em si não é tanta questão. Tanta questão é instalar no carro, fixar a célula no lugar legal. A célula não pode ficar na frente do bloco do motor para não esquentar. E você quer que o gás tenha o trajeto menor possível até a entrada de ar. Tem gente que injeta depois da borboleta, quer dizer, tem uma série de sofisticações. Isso pode aumentar o custo do final do projeto. Mas a ideia é a seguinte, eu paguei R$5.000 para botar um coletor solar na minha casa térmico. E eu sei que ele vai se pagar um dia. Um dia ele vai se pagar. Agora eu estou botando fotovoltaico. Vou gastar uns R$5, R$6.000 também. Eu sei que um dia ele vai se pagar. O sol não vai apagar. Então, não é uma questão de obter o retorno do investimento em 5, 6 meses. Né? Hoje em dia, você precisa mais tempo para obter o retorno do investimento. Mas não importa, é uma postura. É uma maneira diferente de encarar a energia. Eu pago mais caro pelo álcool e não quero saber o preço da gasolina. É uma postura diferente. Né? Se as pessoas começassem a adotar isso em mais grau, né, maior quantidade, as empresas que lidam com energia vão começar a levar mais a sério essa questão. Então, curtamente seria essa a resposta. Eu recebi o aviso aqui que o tempo acabou, então tem o palestrante próximo aqui. Se vocês quiserem continuar, ele vai fazer uma outra palestra nessa linha. Vocês podem guardar perguntas para ele e vamos seguir tratando mais ou menos do mesmo assunto. Obrigado.